Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi um dos primeiros discípulos de Santo Inácio de Loyola. Ele ali, um dos cofundadores desta grande ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, que nós conhecemos de maneira particular com o nome de jesuítas. São Francisco Xavier era um universitário, estava estudando. Santo Inácio de Loyola estava no processo de fundação da ordem dos jesuítas, e ele percebeu que aquele jovem, no caso Santo Inácio, percebeu que Francisco Xavier poderia ser um dos seus discípulos. Isso, claro, por revelação divina. Só que Francisco Xavier era muito assim, vaidoso. Ele queria ser um grande professor, ele queria ser o melhor de todos e tudo mais. Vivia aquilo que é próprio de todos os jovens. E Santo Inácio de Loyola, todas as vezes que se encontrava com ele, usava justamente aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Toda vez que Santo Inácio se encontrava com São Francisco Xavier, ele falava isso. Até que ele, não suportando mais aquela pergunta, ele disse: você está dizendo que eu não irei me salvar? E São Francisco e Santo Inácio continuou a dizer: de que adianta, Xavier, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele disse: eu não vou perder a minha alma. E Santo Inácio disse: será? E aí levou ele a refletir, e nessa reflexão, São Francisco Xavier percebeu que realmente ele estava perdendo tempo. Então ele se converte e se torna um grande missionário jesuíta. Ele vai pregar nas Índias, na China, e se converte. E converteu muitas pessoas, muitas pessoas. Muitos batizados ele fez, porque ele foi evangelizar justamente no Oriente os pagãos. E eles se converteram. Indo para o Japão, ele foi consumido
pelo cansaço. E aí ele morreu. Esse grande evangelizador. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O tempo do advento, meus irmãos, é um tempo em que nós refletimos sobre essa questão. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Nós não somos para este mundo. Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida, um dia, ela vai findar aqui para recomeçar na eternidade. Ou no céu, ou no inferno. E Jesus, ele deixou bem claro que um dia ele vai retornar, como ele tem retornado de forma pessoal no dia a dia. E muitas pessoas têm ido, mas como elas têm ido convertida numa vida santa ou numa vida pagã? Os que vão convertido ao encontro do Senhor irão para o céu. Os que irão ao encontro do Senhor sem a conversão irão para a condenação eterna. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A conversão de São Francisco Xavier se deu com essa palavra. Por isso que no Evangelho de hoje, que nós estamos em Lucas capítulo 10, 21 a 24, até mesmo para contextualizar melhor, para nós entendermos o que Jesus está dizendo. Aqui é o capítulo 10 de São Lucas, acontece o envio dos discípulos 2 a 2 para pregarem o evangelho ao povo de Israel. Não é ainda aquele envio dos apóstolos que depois Jesus manda que eles vão para todos o mundo, né? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Primeiramente ao povo de Israel. Eles vão 2 a 2, eles pregam, e quando eles voltam felizes, contentes, porque eles viram os prodígios de Deus na vida das pessoas. E ali, no versículo 20 desse evangelho de São Lucas, você vê que o evangelho hoje começou no versículo 21. Repito, estamos no capítulo 10. Então, no versículo 20 diz assim, aquela mesma, contudo, não vos alegreis. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Porque os discípulos, quando voltou, eles voltaram alegres. Veja o versículo 17. Eles disseram assim: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. A alegria nossa não é de ver os demônios serem submetidos, não é de ver tantas curas e milagres, mas a nossa alegria é saber que nosso nome está escrito nos céus. Foi essa concepção que Francisco Xavier teve a partir do que Santo Inácio falava para ele. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E aí nós entramos no versículo de hoje. Jesus, então, naquele momento, ele exultou de alegria no Espírito Santo. E ele disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Se São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, ele não tivesse naquele momento um coração humilde, Jesus não entraria no coração dele. E ele não teria a compreensão de que ele estaria perdendo o tempo. Por isso que Jesus fala, os orgulhosos jamais entenderão a vinda de Jesus, tanto a primeira vinda como a segunda vinda, porque os orgulhosos não acreditam que depois da morte nós tenhamos a vida eterna. Eles não acreditam na existência de Deus. E por isso eles perdem tempo. E Jesus hoje exulta de alegria porque os sábios e entendidos não entendem. Isso Jesus fala com muita tristeza no coração. Mas ao mesmo tempo com muita alegria porque os humildes entendem. Aqui eu quero abrir um parêntese. Não significa que aquelas pessoas que são inteligentes, que aprendem as coisas rápidas e tudo mais, elas nunca vão compreender isso. Nós temos aí um Santo Inácio, um Santo Tomás de Aquino, um homem muito inteligente, mas que tinha um coração humilde e o Senhor entrou no coração dele. E ele viveu para Deus. Então Jesus exulta de alegria. E aí ele termina dizendo assim, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ver. Se nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver os profetas falando da vinda do Senhor. Falando do Senhor que viria. Por exemplo, a primeira leitura hoje está em Isaías capítulo 11, do versículo 1 até o 10. Veja o que é que Isaías diz. Naquele dia nascerá uma haste do trono de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito Santo, o espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Ele diz, naquele dia, aqui já é o finalzinho, versículo 10, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. De quem é que Isaías está falando? É preciso notar, meus irmãos, que Isaías está profetizando há mais ou menos 700 anos antes de Jesus ter vindo. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Aquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé. Ele está falando dessa primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da encarnação do Verbo. Jesus que é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Jesus que assume a carne humana. Jesus que se torna homem como nós. Jesus que assume a carne humana para ser oferecida em sacrifício pela redenção da humanidade. Se nós formos ver Isaías 53, Isaías ali vai falar do sofrimento de Jesus que vai ser morto, que ele vai ser colocado entre dois homens, dois facínora, que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, ele irá como uma ovelha muda que é levada ao matadouro. O que é que Isaías estava narrando? A morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus iria sofrer. Isso 700 anos, mais ou menos 700 anos, antes de Jesus vir, ele profetizou. Mas o que é que Jesus está falando no evangelho de hoje? Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo. Ou seja, Isaías profetizou
mas ele não viu Jesus Cristo. Ele não viu nosso Senhor. Vocês estão entendendo? Ele não viu. Ele profetizou algo que iria acontecer, mas ele não viu a realização desta profecia. Então agora nós estamos vivendo também uma outra profecia. A primeira foi de que Jesus iria nascer de uma mulher. Também lá em Isaías, no capítulo 7, nós vemos isso. Isaías profetizando que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele não viu essa virgem. Depois nós vamos ver que essa virgem era Maria. Está lá em Lucas capítulo 1, do versículo 26 seguinte, quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, falando para ela que ela seria a mãe do Salvador. Então, essa profecia se realizou. Isaías não viu. A segunda profecia, meus irmãos, é essa. Ele vai voltar. Então, na primeira profecia, ele veio, morreu, deu a vida por nós. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, voltou para o céu, dizendo que ele iria retornar. Essa segunda profecia ainda não se realizou, mas vai se realizar. E ele disse que nós não sabemos o dia, nós não vamos saber nem o dia nem a hora. E aí ele fala, né, que nem ele sabe. Já se passaram mais de 2000 anos e estamos aí aguardando o Senhor voltar. Essa profecia vai se realizar. Por isso que nós precisaremos estar preparados. E o tempo do advento é isso, é esse, em que a igreja, nós católicos, a igreja católica, se reveste da cor roxa em sinal de penitência. Para quê? Para aguardar esse Senhor que poderá chegar a qualquer momento. A vivência do advento é assim que nós devemos estar. Sim, iremos comemorar o Natal do Senhor com muita alegria, mas poderemos não comemorar, porque o Senhor poderá retornar até mesmo antes desse Natal. Mas se ele não voltar, nós iremos comemorar o Natal, mas sempre na expectativa de que ele irá voltar a qualquer momento. Por isso que precisaremos levar uma vida santa, viver como os santos viveram, viver como Santo Inácio de Loyola viveu, como São Francisco Xavier, que nós estamos comemorando no dia de hoje. Que adianta ganhar o mundo inteiro, Xavier, e você perder a sua alma? Então, naquele momento, ele se toca e ele viu o que é que eu estou fazendo da minha vida. Se a qualquer momento o Senhor poderá me chamar, de que adianta eu querer galgar as grandes cátedras das grandes universidades? Eu não sei nem se eu irei chegar lá. De que adianta? Aí eu vou trazendo agora para nós, de que adianta ganhar e ter as mulheres todas deste mundo, ou os homens todos deste mundo, de que adianta ter tanto dinheiro, de que adianta tanta vaidade, tanto orgulho, tanta prepotência, de que adianta tanta maldade, de que adianta, e perder depois a alma. Estão entendendo, meus irmãos? E essas coisas Jesus louva, porque os sábios entendidos deste mundo, eles acham que depois acabou, morreu, acabou. Por isso que eles vão aí multiplicando as suas maldades, vão se achando os donos do mundo, vão fazendo mal para os outros e não se convertem. E esse tempo é um tempo de vigilância e de conversão. São Francisco Xavier se tocou e ele trouxe isso para ele.
E depois a preocupação dele foi tão grande com a salvação dos outros que ele foi anunciar o evangelho. E passava horas e horas, dias e dias, anunciando, batizando os pagãos, celebrando missa, atendendo confissão e tudo mais. Porque na preocupação existente dentro do coração dele era essa: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É uma verdade, meus irmãos, nosso Senhor virá pela segunda vez. Ele está louvando e bendizendo e glorificando aqui no Evangelho de hoje e dizendo que os profetas quiseram ver o que os apóstolos estavam vendo. E quem é que os apóstolos estavam vendo? Estavam vendo Jesus, que foi profetizado pelos profetas. E eles não viram e os apóstolos estavam vindo. Nós também não vimos Jesus. Nós não vimos Jesus, o Verbo encarnado. Mas por causa do que se realizou no Antigo Testamento e se planificou no Novo, na pessoa de Jesus, e como ele disse que vai voltar, então, meus irmãos, vamos pensar, vamos usar a nossa inteligência. Os profetas falaram da primeira vinda e Jesus veio. E depois Jesus disse que ele virá uma segunda vez para buscar os seus eleitos. Vocês acham que isso não irá acontecer? Você vai entrar na história de carochinha desses filósofos pagãos, ateus, que falam que não haverá um mundo, o céu não existe, como um Marx, um Nietzsche, Stalin e tantos outros. Nós vamos entrar nesta onda? Nós vamos entrar na onda de Marx, que dizia que a igreja é o ópio do povo? Que nós católicos vivemos uma alienação? De que nós precisamos lutar para viver esta vida aqui? Como se não existisse a vida eterna? Não entra nesta onda, não. Vamos acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, no que Jesus falou, meus irmãos. Está entendendo? Ele vai voltar. E espero que quando ele voltar, ele nos encontre numa vida santa. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está voltando.